A juiz esclarece. A adoção continua a ser o tema desta sessão e na qual iremos desenvolver os requisitos especiais relacionados com a capacidade do adotante. Neste campo manifestam-se de forma relevante as alterações legais de agosto de 2023 que vieram aqui introduzir modificações substanciais. Portanto, antes dessa lei de agosto de 2023, quem é que podia adotar? Podia-se adotar, portanto, o filho do adotante, portanto, o cônjuge daquele que tinha um filho podia adotar o filho do seu cônjuge ou do seu unido de facto, podia adotar um casal, portanto, casado há pelo menos 4 anos que não tivesse separado pessoas e bens ou de facto. De igual forma, um casal unido de facto também poderia adotar nas mesmas condições, desde que todos tivessem idade superior a 25 anos. Podia também adotar uma pessoa singular que tivesse idade superior a 30 anos. Entendia-se assim que, pelo facto de ser uma única pessoa, portanto, que não tinha o apoio de um cônjuge, ou portanto, casado ou unido de facto, exigia-se para essa situação uma idade superior. Portanto, enquanto o casado ou unido de facto em casal, o casal, desde que os membros tivessem idade superior a 25 anos, poderiam adotar, a pessoa singular, sozinha, só poderia adotar a partir dos 30 anos. Para além disso, não poderia adotar quem tivesse idade superior a 60 e não poderia, a partir dos 50 anos, existir uma diferença de idade entre o adotante e o adotado superior a 50 anos, a não ser em casos excepcionais, por exemplo, quando uma pessoa que já tivesse adotado outros irmãos do adotando, e se verificasse em relação a essa fratria, portanto, que em relação ao novo adotando uma idade superior, uma diferença de idade superior a 50 anos entre adotando e adotado, nesse caso, excepcionalmente, para poder manter os irmãos inseridos no mesmo agregado, podia decretar-se a adoção. Para além disso, cumpre dizer que quando se pretende a adoção do filho do cônjuge não se verificavam essas limitações de idade, portanto, bastaria que o candidato à adoção, o adotante, portanto, tivesse uma idade superior a 25 anos, porque, estando já a criança inserida na família, sendo filho do cônjuge, portanto, não se verificavam as razões que justificam a limitação de idade, uma vez que a criança estaria sempre amparada pelo próprio cônjuge ou unido de facto do qual é filho. Depois da alteração de agosto de 2023, o que é que se modificou nisto tudo? Modificou-se o seguinte: pode adotar uma pessoa singular que tenha a idade de 25 anos. Portanto, a partir dos 25 anos já é permitido a uma pessoa sozinha adotar uma criança. Deu-se assim prevalência à capacidade de amar, portanto, uma criança, a capacidade de educar uma criança, de tratá-la como se filho fosse, independentemente de estar ou não inserida num casal. Portanto, anteriormente, a diferença de idade tinha subjacente esse entendimento de que uma pessoa sozinha ficaria mais desamparada e que, portanto, deveria ter mais maturidade do que os membros de um casal, porque, nesse caso, a criança seria amparada por um e por outro. E, por isso, exigia que o candidato à adoção, portanto, o adotante tivesse, sozinho, uma idade superior, pelo menos não inferior, a 30 anos. Hoje em dia, e depois desta alteração, portanto, repensou-se essa perspectiva e entendeu-se que, a partir dos 25 anos, qualquer pessoa que preencha todos os demais requisitos poderá, portanto, adotar uma criança, desde que, obviamente, todos aqueles requisitos que falei anteriormente nas anteriores sessões se verifiquem.
Para além disso, continua a existir o limite de idade que eu mencionei, e, portanto, antes da alteração de 2023, continua a verificar-se, portanto, não poderá haver, em princípio, uma diferença de idade superior a 50 anos entre a criança e o adotante, a não ser em casos excepcionais, por exemplo, a integração da criança numa família em que já estejam integrados os restantes irmãos, e também não se verificará essa limitação quando o adotante seja filho do cônjuge, portanto, daquele que pretende adotar. Estes processos em que se verifica a capacidade, portanto, em que se decreta a adoção e em que se verifica a capacidade quer do adotante, quer do adotado, é um processo de jurisdição voluntária e penso que isto ainda não foquei na anterior sessão. Portanto, é um processo em que o juiz deve oficiosamente desenvolver todas as diligências necessárias para a instrução do pedido e, para além disso, não é obrigatória a constituição da advogada, a não ser na fase de recurso. Nesses processos, portanto, que não há propriamente um conflito de interesses, há um único interesse a prosseguir, que é o da criança, embora possam existir, relativamente a esse interesse, entendimentos diferentes. Relacionado com isso, se no processo de adoção não forem alegados os factos todos ou não forem devidamente instruídos os autos com os elementos que permitam verificar a capacidade do adotante, nomeadamente naqueles casos em que já tenham ultrapassado os 60 anos e não venham devidamente alegados os factos que possam justificar que naquele caso possa adotar, nomeadamente quando esteja em causa o filho do cônjuge ou do unido de facto, o juiz terá de levar avante as diligências que forem necessárias para que os autos não morram por uma questão meramente formal e vá averiguar, portanto, materialmente, se aqueles requisitos que permitem que a exceção se verifique estejam devidamente comprovados nos autos. Penso que relativamente à capacidade, aos requisitos relacionados com a capacidade do adotante e as alterações que neste campo se verificaram, disse o essencial. Bem-aja pela atenção.